alegria poder retornar aqui. Estou muito feliz. São 3 anos parados, sem pregar. E é gratificante estar aqui nesse lugar onde tudo começou. Essa semana eu fiquei muito emocionada, feliz. Compartilhei lá no grupo das senhoras, no grupo da igreja, sobre os meus 21 anos de fé. Parece que foi ontem que eu tinha 16 anos e que eu tive um encontro muito forte com Deus, E foi uma fileirinha assim, foi Deus, veio o pastor, foi eu, entrei dentro, não sei dizer ao certo a data de cada um, já está aqui, eu nossa gente, que maravilha, Que também foi parte dessa nossa busca, dessa nossa entrega. Eu estou muito feliz. Como diz Cauã, o parênteses hoje vai ser grande, Só são 2 folhas hoje, viu, Cauã? Então, assim, eu estou muito feliz por esse momento, que Deus permitiu que eu retornasse, Que bênção, graças a Deus por isso. Que bom que o público agora está adequado à pregadora, Era grande, eu ficava assim. Nossa, deixa eu tirar essa parte aqui, então eu não aguento ficar muito tempo puxando para o lado, Pois graças a Deus, que nós estamos aqui. Então é isso, externar minha alegria, minha gratidão ao Senhor, por estar retornando a esse momento tão especial, de poder ministrar a palavra dele, de poder cumprir o chamado que Deus estabeleceu para a minha vida. Dá aquele frio na barriga, depois de 3 anos parado, só congregando, sem vir à frente, sem trabalhar para Deus. E nessa noite eu quero te convidar a quebrantar o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar de uma forma muito especial. Gostaria que você, aí já onde você está, de uma forma diferente, sem muita pressa, sempre preocupado com o tempo, pedisse, se ligasse agora, pedisse ao Senhor que tocasse seu coração. A pastora Deise já orou, mas nós vamos agora fazer diferente. Você vai agora, nesse momento, talvez você chegou aqui um pouco depois, não teve tempo de chegar no início, não teve tempo de orar, e assim, você vai agora, vai ser você o Espírito Santo, nesse momento. Você vai orar a Deus, você vai abrir o seu coração nessa noite para o Senhor. Aleluia. Vamos entrar agora na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez. É o seu momento com o Espírito Santo. É o seu momento com Deus. Aleluia, Jesus. Grande é a presença do Senhor nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está visitando essa igreja. O Espírito Santo de Deus está visitando cada coração nessa noite, porque Deus, Ele tem algo diferente para fazer nessa noite. O Espírito Santo, Ele quer mover de uma forma especial em cada coração nessa noite. Então ore a Deus, ouça esse louvor. Fale para o Senhor nesse momento tudo aquilo que você tem passado, porque nessa noite o Senhor quer te ensinar a viver o processo. Nessa noite o Senhor quer trabalhar na tua vida, quer restabelecer-te para que tu viva o processo, porque sem o processo você não chega no propósito. Aleluia, Jesus. Pai, nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. O Espírito Santo, vem em nosso meio, vem nos renovar, vem nos restaurar. Pai, prepara o coração da tua igreja para receber a tua palavra, Senhor. Quebrando os nossos corações. Começa a visitar as vidas, meu Pai, a quebrantar, a tocar no mais profundo, Senhor. Pai, que eles não venham olhar para a pessoa que está aqui, mas que elas venham contemplar o teu Espírito Santo movendo sobre a tua igreja nessa noite, Senhor. Preparando cada coração, Senhor. Tirando toda murmuração, tirando toda resistência, tirando, meu Pai amado, todo e qualquer impedimento, Senhor. Quebra as cadeias nessa noite, Espírito Santo. Tu conhece o teu povo, tu conhece a tua noiva, Senhor. Ah, Deus, nós estamos vivendo os últimos dias, meu Pai, onde nós não temos mais tempo para nos apegarmos à tristeza, para nos distrairmos, Senhor. É tempo, meu Pai, de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nos enchermos da tua presença. É tempo de estarmos no teu altar, aos teus pés, prostrados, te adorando. E se for para prostrar, que seja prostrado diante da presença do Senhor. Por isso, meu Deus, nessa noite, aquele que se encontra, meu Pai, prostrados por tristeza, Senhor. Que tu possa levantar, Senhor, nessa noite. E que a tua palavra, meu Pai, possa transformar, possa impactar, possa restabelecer vidas nessa noite, possa restabelecer ministérios nessa noite, Senhor.
Jesus. Aleluia. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, e me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, e me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, sim, que eu preciso só em ti. Aleluia! Aleluia, Jesus. Quero te convidar a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, verso 7. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Jó 14, a partir do verso 7. Encontraram todos? Amém. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Jó 14, verso 7 diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Em outras versões podem dizer, dará ramos como uma planta nova. Então há esperança para a árvore. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, como tema dessa mensagem que o Senhor me deu há algum tempo, nós temos aqui direcionamentos para o processo. Direcionamentos para o processo. Aleluia. E para que você alcance o propósito primordial de Deus, é fundamental, é necessário que você tenha um direcionamento no processo. E muitas vezes, nesses últimos dias, nós estamos como essa árvore cortada, que nós olhamos assim e nós não vemos esperança aos olhos naturais do homem para essa árvore. Nós estamos como essa árvore cortada junto a ribeiros. Mas a palavra do Senhor diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos. O Senhor, em outras palavras, Ele quer te dizer nessa noite que ainda que você esteja, ainda que nós estejamos como essa árvore cortada, que aos olhos das pessoas elas podem não ver muita coisa ali, não tem como, não há como essa árvore voltar, ela está morta, ela está seca. Mas a palavra do Senhor diz que ela brotará. Ela brotará ao cheiro das águas. E nessa noite o Senhor, Ele tem desejo de restabelecer o seu ministério, de restabelecer a sua fé, de restabelecer a sua esperança, de restabelecer a sua resiliência. Talvez as lutas dessa vida, a fadiga, ela tem impedido que você prossiga, ou talvez você tenha se arrastado. Talvez eu tenha olhado para você e eu tenho visto que você tem um semblante bonito, feliz, uma pessoa como eu sou comunicativa, eu gosto de viver sorrindo. Talvez, nossa senhora, ela está muito bem. Mas para que eu viesse aqui hoje, eu cheguei no meu limite. Sabe, eu estava vivendo o meu limite. E eu disse, é uma dor tão grande,
não consigo mais suportar, Pai. Está muito difícil. E aí, em meio a esse processo da árvore cortada, eu tive que fazer uma escolha. Deus, ou eu largo tudo, ou eu recomeço. Ou eu aceito esse processo de uma vez, porque eu sou aquela pessoa que por diversas vezes eu fugi do processo. E não tem como fugir do processo. É necessário passar pelo processo. A gente precisa desse processo para crescer, para se aperfeiçoar, para ser transformado, para ser moldado. E nessa noite o Senhor, Ele quer trazer muitas pessoas que saíram por algumas rotas, saíram por alguns atalhos, e de qualquer forma, para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para você, para até que você alcance o propósito primordial de Deus, é necessário voltar para o caminho do processo. E dói. E eu disse, Deus, aí eu falei, não, mas eu vou esperar as coisas melhorar mais um pouquinho, porque tá difícil demais. Sabe quando tudo dá errado? Sabe quando é em todas as áreas? Sabe quando dói, quando machuca? E você não, às vezes acontece assim, é melhor você nem te explicar, porque não tá bem, né? Porque dá muito trabalho, é melhor dizer que tá bem. Então, muitas vezes, essa é a nossa realidade. E aí, eu disse, vou esperar melhorar as coisas. Mas Deus sempre tocou no meu coração, né? É necessário passar pelo processo. É necessário passar pelo processo. Até que um dia eu disse, eu vou passar pelo processo. Eu não vou esperar que as coisas melhorem. Eu vou recomeçar, eu vou retomar o meu ministério, eu vou retomar tudo aquilo que eu fazia para o Senhor, porque não tem como não passar pelo processo. Aleluia. Aleluia. Então, para que você alcance o propósito, é necessário que você passe pelo processo. Para que você alcance o propósito primordial de Deus, é necessário o direcionamento no processo. E onde eu encontro esse direcionamento? Eu encontro em Deus. Eu encontro me colocando na posição. Eu me encontro buscando a direção do Senhor. Para viver o propósito, parece até clichê, né? Mas para viver o propósito, é necessário passar pelo processo. E o processo é a ferramenta de aperfeiçoamento para que Deus venha trabalhar naquilo que é preciso. Aleluia. Todo processo ele tem finalidades. Ele ensina, Ele transforma, Ele prepara, Ele fortalece, Ele imuniza. É como se a gente ficasse blindado, sabe? E aí, se nós formos buscar qual o significado de estar imunizado, a gente vai descobrir que nós vamos estar resistentes a contaminações. Então, assim, quando a contaminação do desânimo bater a porta, do desespero, da tristeza, do desfalecimento, da dor, nós vamos estar blindados, nós vamos estar imunizados, porque nós não recuamos, porque nós estamos ali na rota do processo, nós estamos cumprindo aquilo que Deus designou, nós estamos assim, frente a frente com o Senhor, nós estamos dando passos com Ele, nós não estamos pegando atalhos, porque é necessário. Aceite nessa noite, é uma palavra difícil, mas a gente precisa. Senhora, você está me dizendo que eu preciso aceitar que vai doer, que vai ser difícil, que eu vou ter perdas, que eu vou passar por momentos difíceis? Estou dizendo não, é Deus que está dizendo para você. Aleluia. Como Ele disse para mim, passe pelo processo, aceite o teu processo, que tu verás como grandioso será o propósito do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O processo é como aquele doutorado que te dá grandes aprendizados no teu percurso da fé. Ele te prepara. Aleluia. E o Senhor te diz nessa noite, não se apegue a atalhos na rota do processo. Nós vamos ler aí, Êxodo. Se você não quiser, não precisa abrir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Êxodo 13, versículo 17. Aí vamos ver o 21 e o 22. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor te diz, não se pega atalhos na rota do processo. Sabe, às vezes nós queremos nos desviar daquilo que Deus determinou para nós. Não, eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer da minha maneira. Eu vou pegar esse atalho, puxa, é tão mais fácil eu passar por aquele bequinho lá
da casa do homem da farmácia, que a irmã não está nem aqui hoje, né? Já fica tão mais fácil chegar na minha casa, mas muitas vezes o Senhor quer que você pegue aquela reta, que você faça aquele percurso, porque é nesse percurso que coisas irão acontecer, que situações irão te preparar para aquilo que o Senhor tem para fazer. Então é muito fácil querer pegar uma rota de atalho, é mais fácil, é mais prático. Eu sou aquela pessoa que gosta de muita praticidade, mas o Senhor tem trabalhado, tem quebrado, tem moído para mostrar que é necessário aperfeiçoamento, que é necessário processo, até mesmo para que eu me prepare para aquilo que o Senhor tem para fazer. Em Êxodo 13, o versículo 17, 21 e 22, vamos ver. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. É como se Deus estivesse dizendo assim, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra. Quando ele diz guerra, é como se Deus dissesse, olha, para que o povo não se arrependa vendo o processo que precisa passar e não queira passar e se desespere e fique preocupado e fique angustiado e volte. Eles tinham um caminho mais fácil, mais rápido. Mas será por quê que Deus não permitiu isso? O que é que isso nos ensina nessa noite? E lá no verso 21 vai dizer, e o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. E no 22, nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele escolhe o povo, Ele tira o povo de um processo de escravidão, e o Senhor diz, olha, eu não vou deixar que eles cumpram esse caminho aqui, não, fica muito mais fácil, eles vão chegar muito rápido. Se eles verem a guerra, eles vão recuar, eles vão sentir medo, é como se o Senhor estivesse dizendo, olha, Moisés, não, esse povo precisa passar pelo processo, o que eles vão ver, o que eu irei fazer, o que eu tenho para a vida deles é muito grandioso, então eles precisam ser preparados. E aqui na palavra do Senhor deixa claro que o Senhor, Ele não desamparou o seu povo. Talvez você fique preocupado, mas eu estou num processo, vai doer, vai ser difícil, mas o Senhor diz aqui, ó, que em nenhum momento Ele deixou de cuidar do seu povo. Você sabe que no deserto é muito quente durante o dia, chega a quase 40 graus e à noite menos de 4. Imagina aí o contraste, a diferença. E Deus, pelo dia, preparava aquela nuvem, preparou a água. Deus preparou tantas coisas ali naquele caminho, naquele deserto. Quando era noite, Deus preparou a coluna de fogo para aquecer o seu povo. Então você percebe o cuidado de Deus. Como Deus, Ele permite o processo, mas Ele glorifica o nome dEle, Ele cuida de você, Ele prepara todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Mas é necessário um processo, porque o propósito é grandioso, então é necessário um processo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E eu quero te apresentar nessa noite Glória a Deus. alguns inimigos do processo. Deus é desejo do Senhor estabelecer esse processo para que nós possamos ser aperfeiçoados para aquilo que Ele tem em nossas vidas. E nós encontramos nesse caminho de seguir pela rota do processo, nós encontramos alguns inimigos. Nós encontramos inimigos que nos impedem, que nos imobilizam de prosseguir, de seguir adiante. E um desses inimigos são as reclamações. Quantas vezes nós reclamamos, nós como uma criança mimada, cheia de birra, queremos dizer como deve ser feito, reclamamos, nos achamos merecedores que Deus faça algo por nós, no nosso tempo, do nosso jeito, quando nós sabemos que Ele é o Senhor, né? Que nós temos que nos colocar na posição de servo. Então as reclamações te fazem retroceder. É como se nós estivéssemos a um passo de receber aquilo que nós iríamos receber, mas nós abrimos a nossa boca e reclamamos, e o Senhor permite que nós retrocedemos. E aí, a gente estava tão próximo, mas por um descuido, né? Por uma falta de quebrantamento, por uma falta de buscar a direção de Deus, por uma falta de querer viver o processo, o que é que acontece? Nós retrocedemos, porque as reclamações fazem com que nós venhamos a retroceder.
Verdade, Jesus. Outro inimigo são as evidências. Mas como assim, se as evidências não são algo que mostra que está evidente, está claro que vai acontecer? No processo, as evidências, elas gritam que é para você desistir. Porque o Senhor, Ele move no sobrenatural. Porque o Senhor, Ele não move impossibilidades. E muitas vezes nós conhecemos tanto o Senhor, há tanto tempo. O Senhor disse, mas há quanto tempo estás comigo e não me conheces? Porque muitas vezes nós parecemos que ficamos cegos, não entendemos a direção de Deus. Porque as evidências, elas gritam para a gente desistir. Elas gritam, sabe? Elas gritam por todos os lados para que você possa desistir. Outro inimigo, as possibilidades, essas são totalmente ausentes. É uma coisa de louco. Por quê? Mas como assim? Não tem evidência? Não tem possibilidade? Como é que vai ser? A oscilação é outro inimigo terrível que te faz não ter firmeza, te traz instabilidade diante do Senhor. E, sabe, diante disso tudo, nós ainda temos como inimigo um combo preparado pelo inimigo para lançar como um dardo inflamado na nossa mente, que eu intitulei aqui de o combo abominável, que é tudo aquilo que o povo de Israel fez no deserto, que foi murmuração, rebeldia e incredulidade. E você sabia que tudo isso faz separação entre você e Deus. Tudo isso faz separação entre você e o propósito. Tudo isso faz separação entre você e tudo aquilo que o Senhor tem para manifestar na tua vida, na tua carreira profissional, no teu ministério, seja quais forem os propósitos do Senhor para a tua vida. Se você permitir que o combo abominável, o combo que foi naquela época que o povo de Israel tomou posse desse combo e usou, mas usou com muita, sabe? E você passar a ter na sua vida murmuração, rebeldia, incredulidade, tudo isso vai ser como um muro de separação. O que é que Isaías diz? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vocês estão vendo, não estão? Vocês continuam vendo? Não. Por quê? É como se uma parede encobrisse aquilo que Deus tem para você. Porque você permitiu que essas coisas chegassem até seu coração. Você permitiu que os inimigos do processo te sugassem, sabe? Sugassem suas forças, suas energias, sugassem a tua fé, a tua perseverança. Mas nessa noite, o Senhor, Ele vai restabelecer a tua resiliência. Ele vai restabelecer o teu ministério. E talvez você esteja dizendo, mas Deus, está doendo tanto, Senhor. Pai, são anos orando por este homem. São anos passando por essa dificuldade. Pai, são anos passando por esse problema. Eu não aguento mais. Pai, dói muito. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer sarar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Mas isso do Espírito Santo é tão grande, Ele quer sarar. Ele quer sarar você. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deixa o Espírito Santo tocar. Deixa Ele sarar. Deixa Ele tocar nessa ferida aí que está te machucando. E olha, a gente muitas vezes a gente chega assim pro Senhor e diz, mas Deus, são tantos anos orando, Pai. Eu estou orando há tanto tempo. A gente quer reivindicar diante de Deus, sabe? Olha, Deus, mas sou eu, sabe? Eu, aquela pessoa que renunciou aos pecados, sabe, Pai? Eu, aquela pessoa que jejuma, sabe, Pai? Eu, aquela pessoa que ora, que tem compromisso com o Senhor, que dá bom testemunho, que está na tua presença. Mas Deus, e olha para mim, mas Pai, por que meu irmão Guilherme está acontecendo tanta coisa na vida dele? Por que ele já está maduro, já está pronto? E por que eu não? Pai, olha para mim, mas e eu? E o eu? Vai sair quando daí? Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia, Jesus! Aleluia! E o eu? Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Sai quando, gente?
E o Senhor quer te dizer nessa noite: meu filho, minha filha, passe pelo processo, porque eu estou te preparando. Como é que você quer ensinar a Deus como é que as coisas são? Ele sabe a hora certa. Se não aconteceu é porque você não está preparado. Sabe? Eu gostava de andar com minha filha quando ela estava menor, lá na praça onde eu moro. E a nossa praça é uma bênção, né? O pessoal lá fez de uma forma que, quando crescem os matos, tem muitos espinhos, os matos ficam altos. E você não sabe, dentro desses matos pode ter cobra, pode ter escorpião, tem muitos espinhos. E a Ayla estava começando no processo de andar e estava passeando assim, comigo, dando voltas ali. E ela teimava que queria entrar. Tinha um lugar mais fácil, que dava para passar, mas ela teimava que queria entrar dentro do mato. Eu, minha filha, aí não pode, minha filha, pode ter cobra, pode ter bicho, pode te morder, pode furar teu pé, pode te machucar. Sabe que nós somos área, gente? Muitas vezes diante de Deus. E Deus falou comigo naquele momento: olha, é assim com você. Porque muitas vezes Deus está querendo te colocar, te direcionar pelo processo, porque Ele sabe que é necessário e Ele sabe que a sua escolha é algo que pode te fazer mal, pode te destruir. Porque ela não tem entendimento para saber que lá tinha esses espinhos, poderiam ter esses insetos que iriam machucar. Eu, como adulto, como a mãe dele, eu sabia. Então, olha, pega a visão. Aleluia. Sabe, Deus, Ele sabe. É por isso que não aconteceu. Às vezes as coisas não acontecem, gente. É porque Deus sabe de todas as coisas. É aquilo, talvez, que você julga ser tão bom, você não conhece a totalidade das coisas. E o Espírito Santo conhece. Então, Ele puxa pelo braço, Ele não vai por aí não. E ela, mamãe, eu quero ir. Não, minha filha, não pode. Ai, Deus falou comigo. Muitas vezes é assim, Ciara. Você quer entrar porque você acha que conhece, mas eu como pai que conheço, que tem ali. Então, muitas vezes as coisas que tem em determinado lugar, que você não consegue enxergar a olho nu, o Senhor vê além. Ele vê já o final da sua história. Então ele já tem traçado todos os seus passos. Pode confiar, é seu pai. Quantas vezes nós vamos ao médico, nós confiamos naquele profissional, nós confiamos em um amigo, sabe? Nós confiamos em um remédio. Não, eu vou tomar, vai passar essa dor. Gente, eu estou falando de confiar no Senhor dos Senhores. Eu estou falando de confiar no Rei da Glória. Eu estou falando de confiar naquele que te chamou, que te salvou, que te arrancou das garras do inimigo. Glória a Deus. Sabe, Deus ministrou o meu coração. Ele disse: nós estamos vivendo nos últimos tempos. Então, assim, é tempo de se apegar a Deus com todas as forças. Deus, Ele tem muita pressa. E muita coisa não foi feita porque os adolescentes de birra do Senhor, que somos nós, estamos correndo do processo. E Deus tem tanta pressa, porque Deus tem tanto o que fazer e o tempo é tão pouco. E nós estamos correndo do processo. Eu disse, conversando com a ID essa semana, eu disse: olha, tomei vergonha na cara, amadureci. Eu vou enfrentar o processo. Aleluia. E a gente precisa muitas vezes disso, de enfrentar o processo. Dói, é difícil. A gente vai com aquela empolgação toda, mas quando o processozinho bate, coloca o pé no processo, começa a doer, começa a incomodar. Mas é necessário para que você saia fortalecido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No deserto, o Senhor, Ele proveu o maná, a água, o mar se abriu. Aleluia. Teve milagre no deserto. As pessoas viram grandes manifestações da parte de Deus. E o mais interessante, outra coisa também. Muitas vezes, Deus, Ele faz muito isso comigo. Gente, pensa numa pessoa que já repetiu a prova várias vezes, porque não aprende. E eu quero aprender, poxa, Deus, eu vou aprender dessa vez. Ele permite o maná, por vez. Não poderia guardar, senão apodreceria, né? Tiraria mal. Então, às vezes, a gente fica assim, Deus começa a abençoar, Ele começa a fazer assim, tipo, por parcela. Aí Ele toma o maná, aí daqui a pouco Ele providencia a água. Tudo é um processo, sabe? Mas você pensa, mas por que Deus não manda tudo de vez? Porque Ele sabe que você não está pronto para receber. Mas vai chegar um momento em que aquelas pessoas que se mantiveram firmes no processo alcançaram a terra prometida. Aleluia. Os propósitos que Deus designou sobre a vida dessas pessoas se cumpriram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vai doer, vai ser difícil? Vai. Mas fique firme no seu processo. Porque para você não vai faltar nuvem,
Senhor, Ele vai prover, Ele vai abrir uma porta. A possibilidade não vai ser favorável, mas Ele não precisa disso. Lembre-se que Ele é Deus, que Ele trabalha num cenário sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já que nós falamos sobre os inimigos do processo, vamos falar também sobre as estratégias, né? Como é que a gente faz para a gente conseguir? Aleluia, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Uma palavra bem conhecida, se você não precisa abrir, se quiser só ouvir, está em Lucas, capítulo 5, verso a partir do 4. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Tem um título aí da pesca maravilhosa, né? Muita gente conhece esse texto. Diz assim, 5 a partir do 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Aleluia. E aí, Deus faz ou não faz? Ele faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele foi ali pescar e ele foi no horário propício, porque ele era pescador, ele tinha conhecimento de causa, ele preparou as redes, ele fez tudo o que precisava ser feito. Ele fez a parte dele. E sobre essa fazer a nossa parte, é muito interessante também o que Deus tem para nos ensinar. Pedro, ele seguiu todo o trajeto, ele fez correto, ele foi no horário propício, ele levou as redes corretas, e ele disse: Senhor, nós lançamos, mas vamos obedecer ao Senhor, porque sobre a tua palavra vamos lançar essa rede. E quando ele lançou sobre a direção de Deus, os peixes vieram, e as redes quase se romperam de tanto peixe que veio. Aleluia. Vou dizer uma coisa para você. É muito misterioso essa questão do processo. Pedro, ele fez tudo certinho, dentro das possibilidades, dentro do protocolo. Muitas vezes Deus quer agir fora do protocolo para que a glória dele seja manifestada. Porque senão, talvez, a gente enche o coração da gente achando que foi mérito nosso. Não pode vir nenhuma dádiva se essa não for descida do céu para nós. Então toda a glória é de Deus. Aleluia. Deus precisa ser glorificado. Então Deus permite que passemos por essas situações. Quando a gente faz tudo certinho, talvez você ouviu uma mensagem, mas ontem nós ouvimos ali também. Se levante ali, irecer, faça a sua parte, coloque o currículo. Até brinquei com meu marido e disse: epa, que bom, a primeira parte já está cumprida. Então assim, a gente tem sonhos, eu tenho muitos sonhos e Deus não me permitiu viver ainda. Foi preguiça? Não foi, gente. Eu estudei, eu tenho formações, eu tenho um bom currículo. Eu fiz a minha parte, eu espalhei currículo, eu conversei com pessoas que poderiam me ajudar e nada aconteceu. Porque Ciara precisa passar pelo processo. Entende? Precisa passar pelo processo e a gente não entende muito bem porquê. Pedro, ele fez todo o protocolo, ele não pescou nada, mas bastou o Senhor dos Senhores, o dono da vida, dizer: lança sobre a minha palavra, lança essa rede, faz como eu estou te mandando. E as redes quase se rompiam de tanto peixe. Então é assim, a gente vai fazer a nossa parte, é preciso? É, mas se não der certo, eu fiquei muito frustrada por muito tempo, por questões que não deram certo na minha vida. Eu falei: Deus, mas puxa, eu fiz tão certo, eu. Mas Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa com isso. Aleluia. E no final, o nome do Senhor vai ser glorificado. E no final, talvez você ache: nossa, mas eu pensava: Deus, eu estou ficando tão velho, eu vou viver o quê? Mas você vai ser assim, algo tão espetacular, algo tão grandioso, que você não vai ter noção de idade, de tempo. Você vai viver numa alegria tão grandiosa, aquilo que o Senhor tem para o teu ministério, aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Tu vai viver numa alegria tão grandiosa que tu não vai se lembrar da dor, tu não vai se lembrar da idade, tu vai se sentir novo, renovado, como aquela árvore aqui no início, que foi
do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Estratégias para o processo. Confiança. O que é confiar? Quando seu filho é pequeno, que você joga ele para cima, pequeno, eu digo, já tem um entendimentozinho do tamanho de Abraham, por exemplo, que você joga ele para cima, ele vai e ele não tem medo de cair no chão, porque ele sabe que o pai vai segurar. Então se joga, que o pai vai te segurar. Se lança com ousadia, enfrenta esse processo, regaça as mãos, que eu vou, Senhor. Eu vou me levantar, eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu vou evangelizar, eu vou fazer a tua obra. Eu não vou abaixar a cabeça. Eu vou me levantar. Glória a Deus. Isso é confiança. Confiança é quando você sabe que algo não vai falhar. Então você confia plenamente, você sabe que não vai falhar. É sobre confiar. Oração. Estratégias para o processo. Confiança, oração. A oração ela é a ponte de comunhão com o Senhor. E você lembra que os inimigos do processo eles são muros que separam de Deus do propósito? A oração, a confiança, elas são pontes de ligação que te levam para próximo de Deus, para próximo do propósito, para próximo da unção, para próximo daquilo que Deus tem para você. É a oração. E ela é fortalecimento, e ela é combustível. Se você tem um carro, por mais que o carro esteja ali, é necessário combustível. Você encontra esse combustível orando. Porque a oração é o combustível. Aleluia. A oração, estratégias para o processo, é também uma ponte de comunhão. Você lembra quando Paulo e Silas estavam acorrentados e eles adoravam ao Senhor? E o que aconteceu? As correntes se romperam. É assim também na sua vida. É assim, quando Deise ministrou aqui, né, no início, sobre a gente orar, sobre a gente buscar a Deus, sobre a gente se colocar na posição e deixar que Deus cuide de tudo. É difícil? É difícil. Quando está acontecendo, meu Deus, dói, é difícil, mas você consegue. É uma questão de disciplina. Sabe a galera da academia? Você tem que saber diferenciar motivação e disciplina. A motivação ela até te ajuda no início, mas o que te faz permanecer é a disciplina. E assim na caminhada com Cristo, sabe? Primeiro dia está todo mundo, eu vou malhar, eu vou treinar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comer isso. Mas aí com o decorrer dos dias, vai chegando desânimo, cansaço, a correria do dia a dia, os imprevistos. E aí a gente começa a desanimar. E a motivação, ela é como uma onda, né? Ela levanta alto, mas ela também recua. E a disciplina é a ferramenta que vai te ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverança. Permanecer firme no processo para que chegue até você o propósito. A palavra do Senhor diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. A alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. A alegria, ela vem pela manhã. E quando Sara sorriu, você também vai rir. Você também vai se alegrar e você vai exaltar e bendizer o nome do Senhor. Como Ana um dia, ela estava amargurada, orando, achando que não era possível, achando que aquele processo era doloroso, que já tinha muito tempo. Mas ao tempo do Senhor, na estação certa, no momento de Deus, no propósito que Deus estabeleceu para Ana, se cumpriu. E Ana riu, foi feliz, salmodiou. Até que a passagem que fala da expressão de Ana parece até um salmo, de tão perfeita que é. Então assim, você vai rir como Sara riu. Você vai escrever salmos de alegria, porque o Senhor, ele vai cumprir os propósitos. Outra coisa, não queira a sua vontade. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você estiver dentro do processo que o Senhor te colocou para receber os propósitos de Deus, querendo também a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porque a nossa vontade, ela nos engana. A gente só vê o que está à nossa frente, mas Deus, ele vê a totalidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O processo de Deus estabelece um contexto que o entendimento humano ele não compreende. Porque Deus, para realizar, como a gente disse no princípio, ele não precisa de possibilidade, ele não precisa de condições favoráveis.
ele não precisa de evidências. Ele age, ele move no sobrenatural. Ele é Deus do sobrenatural. E muitas vezes nós somos cegos, mas nós estamos olhando pelo ângulo natural. E Deus, ele não age assim. Deus, ele age de forma que o nome dele seja glorificado. Sabe a história de Lázaro? Quando Lázaro morreu e que as irmãs de Lázaro poderiam entender que Jesus, como amigo, estaria ali num descaso, porque não compareceu no momento em que elas achavam que deveria comparecer. Então a nossa vida é assim. Muitas vezes nós achamos que Deus precisa agir naquele momento que nós estabelecemos. Não, Senhor, é agora. Não, Deus, tem que ser agora. Como é que o Senhor me deixa justamente no momento desse? Mas é exatamente esse momento que Deus está permitindo que você viva, para que Ele tenha o nome dele glorificado, para que a glória do Senhor seja manifestada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler rapidinho, você nem precisa abrir a Bíblia, vamos adiantar aqui. Aqui em João 11, versículo 4, Jesus disse, diante daquele cenário da história da morte de Lázaro, olha o que Jesus falou. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E lá no versículo 43 e 44 diz, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lençol. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Lázaro, ele também passou por um processo. Lázaro, ele passou por um processo da morte física. Então, aos olhos humanos, é impossível que uma pessoa que tenha morrido retorne. Mas Deus, ele é o Deus do impossível. E ele permitiu que Lázaro morresse, que essa dor chegasse num grau, numa intensidade tão grande, que elas não poderiam não entender e achar até descaso de Jesus. E quantas vezes eu e você, por experiência, eu orei a Deus, eu disse, Deus, o Senhor não está vendo não, Pai, que não está dando mais, que está no meu limite, Senhor, está doendo demais. O que está acontecendo é fora das minhas forças. A gente pensa que sabe de alguma coisa, mas Deus, ele permite chegar ao extremo para que a glória dele seja manifestada. Deus, ele não abandona os seus. Deus, ele vê você, ele sabe a hora certa de trabalhar. E ele vai agir no momento certo. Para isso você precisa passar pelo processo. E como estratégia você precisa confiar, você precisa orar, você precisa adorar, você precisa perseverar, você precisa crer que o que está acontecendo com você é para que o Senhor manifeste a glória dele na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho. E o seu coração está às vezes murmurando, dizendo, Deus, não dá mais, eu não aguento, está difícil, está doendo. Mas fique calma, que o Senhor é o teu alívio e ao cheiro das águas você brotará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe? Parece que a gente não entende as coisas de Deus. O tempo todo, o Senhor, ele demonstra em todo o processo, desde o início, que é necessário que a gente passe pelo processo. Quando a gente lembra de uma casa, a reforma dessa igreja, a gente vem pra cá, é um ambiente pequeno, para se dar um pouco, faz uma bagunça, dá um estresse, é complicado, mas quando tudo termina, que você olha para sua casa, você olha para a igreja, nossa, que bênção, glória a Deus, você nem se lembra de como foi duro passar pelo processo. Verdade. Então lembra do processo, eu já passei, acho que muita gente que já passou, tô com calor, gente, muita gente que já passou pelo processo da reforma de uma casa. Gente, é uma coisa muito chata, para dona de casa, ver tudo empoeirado, tudo bagunçado, você olha assim, meu Deus, o que é isso? Mas ao fim daquele processo de reforma, gente, surge um projeto lindo, maravilhoso, uma casa maravilhosa, reformada, e assim o Espírito Santo vai fazer. Tá bagunçado, tá difícil, tá sem possibilidade, mas é o Senhor ajustando as coisas, é o Senhor movendo. Parece que é impossível, mas não é não. O Senhor vai mover e vai manifestar a glória, e você vai contar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O processo da borboleta, quando ela entra no casulo, é doloroso, é escuro, é solitário. E alguém um dia viu uma borboleta querendo sair do casulo com muito desconforto, e a pessoa foi tentar ajudar. E sabe o que aconteceu com essa borboleta? Ela completou o processo, ela se tornou uma borboleta, mas ela
não tinha força para voar. Olha o mistério de Deus falando com você. Sabe o aperto que a borboleta estava passando para sair do casulo? É esse aperto que ia preparar ela para dar voos altos. Então o aperto que está acontecendo com você é justamente para te preparar para os voos altos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler rapidinho aqui, gente, que o mistério é grande. A ostra e a fabricação da pérola. Um texto para você refletir, já está terminando. A ostra e a fabricação da pérola. A pérola é uma ferida cicatrizada. Aleluia. A gente já começa entendendo o mistério. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Pérolas são propósitos. São produtos da dor, resultado da entrada de uma substância indesejável no interior da ostra, que é um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia, que é o processo, penetra as células do nácar, começa a trabalhar, essas células começam a trabalhar e cobre o grão de areia com camadas e mais camadas, para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos como esse corpo indefeso da ostra. Dói. Quando o processo, quando as lutas, quando as investidas do inimigo vêm, dói. Mas quando esse parasita, quando esse grão de areia que entra e começa a tocar dentro da ostra, é o processo começando na sua vida, vai doer. E Deus quer que assim como o processo natural dessa ostra, ela começa a trabalhar e criar camadas. É você vivendo o processo, é você andando, é você se levantando, é você orando. E daqui a pouco a sua pérola vai ser formada. Então quando você vê aquela pérola bonita lá numa loja de joias, você não imagina o processo que a ostra teve que passar para que aquela pérola fosse bonita, fosse admirada e tivesse um valor tão grandioso. As uvas, elas são amassadas para se tornarem excelentes vinhos. Então tudo que você vê tão bonito, tão perfeito, tão precioso, precisou passar por um processo. Louvado seja o nome do Senhor. O diamante, ele precisa ser lapidado para que a gente veja nele o valor que ele tem. E o diamante, muitas vezes, quando ele é retirado ali, ele não está tão bonito como a gente vê ele nas joias, quando a gente vê ele na televisão, quando a gente vê ele precisou ser lapidado, ele precisou passar por um processo. José passou por um processo. José, lá em Gênesis 41, ele passou por um processo. José, ele foi invejado, ele foi vendido, tentado, preso e esquecido. Aí muitas vezes a gente fala: Deus, eu já passei por tantos lutos, são tantos anos de oração pelo meu marido, pela minha casa, são tantos anos me preparando, estudando, com currículos e mais currículos, e nada acontece. E ei, tu está se lembrando de como foi na vida de José? José, ele passou, é como se o processo fosse por parcelas, até que José ficasse pronto para se tornar governador. Então José, ele foi invejado, ele foi odiado, ele foi vendido, ele foi tentado, ele foi preso. E quando José achou que um daqueles funcionários do rei ia se lembrar dele, José foi esquecido. Então vai ser assim na nossa caminhada, vai ser difícil, nós vamos ser esquecidos. Muitas vezes você vai se sentir esquecido, mas no momento certo você vai dormir, Edilane, e vai acordar governador como José. Aleluia. Aleluia. José foi dormir e talvez ele nem esperasse que algo fosse acontecer. E no outro dia, lá em Gênesis 41 e 40, a palavra do Senhor diz que José se torna governador. Sabe, Mordecai, Mardoqueu, como diz a tradução da sua Bíblia, eu não sei. Ele fez um grande feito para o rei, e o povo de Israel passou por uma tribulação naquela terra, e ele clamou a Esther para ajudar. Ele disse: mas todavia, se você não intervir, existe uma intervenção que virá, porque ele sabia que Deus iria se manifestar. E ali Amã, ou Ramã, como você quiser chamar, ele se levantou com inveja sobre Mardoqueu,
e quis matar Mardoqueu, quis destruir. Mas aí Deus tirou o sono do rei e ele foi olhar lá os livrinhos de registro, sabe? E aí o rei, nossa, mas esse homem aqui, o que me livrou aqui de uma intriga, de algo que o pessoal tinha contra mim, já foi honrado? Não, rei, não foi honrado. Uma bela noite o rei perdeu o sono, sabe? E ele se lembrou daquilo que estava arquivado. Então, aquilo que está arquivado em relação à sua vida, em relação ao que Deus tem para fazer, Deus vai se lembrar, Ele vai fazer, o momento vai chegar. E aí a palavra do Senhor diz que o rei chamou quem? Amã. Vem cá, Amã, e aí, o que é que eu devo fazer sobre este homem do povo hebreu que fez essa beneficência para mim e eu não honrei ele? E Amã pensando que, não, desculpa, eu troquei aqui. O que é que eu devo fazer para uma pessoa que fez uma grande beneficência para o rei? E Amã pensando que essa pessoa que o rei tinha grande estima e que queria que fosse feita essa beneficência fosse ele, o que ele disse? Que dai a essa pessoa todas as honras, que coloque no melhor cavalo que tem no reino e que o melhor príncipe saia com esse cavalo pelas ruas e esse homem tem que ser honrado, exaltado no meio desse reino. Porque ele achava que aquele homem que o rei falava que tinha que entregar beneficências porque feitos pelo rei, seria ele. Mas esse homem era Mardoqueu, aquele homem que estava lá no anonimato, que estava lá nos bastidores, porque era a Esther, que era a rainha. Então talvez você pense que você precisa estar em algum lugar. Não, você precisa estar onde Deus te colocou. Porque no momento certo, assim como Deus fez com Mardoqueu, fez com que o rei lembrasse, e Mardoqueu foi honrado, e o inimigo dele, Amã, foi humilhado. O inimigo das nossas almas vai ser humilhado, porque ele vai ter que olhar e perceber que o propósito de Deus na sua vida não é esquecido. E que ao tempo certo, esse propósito vai acontecer. Você só precisa estar no processo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse falar de todos os processos, gente, o processo da aprendizagem, a criança, ela manifesta alguns pré-requisitos para poder aprender a ler, a escrever. Antes de aprender a ler e escrever, ela manifesta alguns pré-requisitos, ela precisa desse processo. O processo de desenvolvimento humano, quando uma mãe começa a gerar uma vida, sabe, a criança não sai prontinha, é preciso as fases, o processo para que essa criança nasça, depois ela vai se tornar criança, depois vai se tornar adolescente, adulto, tudo é um processo. Aleluia. E parece que a gente não percebe que a gente precisa passar por esse processo. O processo de Cristo para nos salvar, foi necessário que Ele saísse da sua glória, viesse até aqui, se fizesse como homem, sentisse as nossas dores, sentisse as nossas necessidades. Por que que Cristo não bateu o dedo e disse, então tá todo mundo salvo? Por que que até o Senhor Jesus precisou de um processo? Será que a gente não consegue aprender nada com isso? Gente, é o próprio Jesus glorioso, Filho do Deus Altíssimo, Ele precisou do processo, Ele precisou ouvir, Ele foi humilhado, Ele foi crucificado, Ele passou por todo um processo, Ele foi para a cruz, Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Se o próprio Jesus, Ele passou por um processo, se o próprio Filho do Deus Altíssimo, Deus permitiu que Ele passasse por um processo, por que que nós não queremos, por que que nós estamos esperneando como crianças para não passar pelo processo? O processo da criação, porque que Deus, na sua tão tamanha e infinita grandeza, Deus não disse, haja tudo, seja tudo criado. Por que foram os dias seguidos para a criação? Será que a gente não consegue entender alguma coisa com isso? Que Deus, Ele fez a criação por etapas, sendo um Deus todo-poderoso, Ele poderia fazer, abrir os olhos e fazer isso. Não piscar de olhos, não, mas Ele preferiu fazer as coisas em processo, para que a gente viesse entender que é necessário um processo, que é necessário um tempo, que é necessário as estações acontecerem, para que o propósito se manifeste. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O processo de uma árvore, ela tem uma semente, ela nasce os brotos, ela cresce, ela nasce as flores e ela produz os frutos. Tudo é processo. Já percebeu? Tudo é processo. Processo para uma criança ser gerada, para ela crescer, para ela nascer, processo da aprendizagem. Para a criança venha ter pré-requisitos para aprender a ler, escrever, ela precisa passar por um processo antes.
Tudo é processo. Aleluia. E o Senhor te diz, o que você não vê resultado hoje, no tempo certo, Deus vai te surpreender. E mais, o propósito primordial de Deus não é passageiro, como as coisas terrenas que a gente tanto almeja e acha que vai nos trazer tanta felicidade. O propósito maior de Deus é nos presentear com a vida eterna. É por isso que é necessário um processo, porque Deus tem algo muito glorioso, algo muito maior que os nossos olhos não podem ver, que o nosso entendimento não consegue compreender, que a gente não consegue contemplar. Porque a eternidade é muito maior do que qualquer coisa que você esteja vivendo. E você precisa parar para pensar nisso e dizer, mas Deus, eu vou fazer parte dessa eternidade, eu faço parte do Senhor, eu te pertenço, tem alegria maior do que isso de pertencer a Deus? Tudo aqui é absurdamente mínimo comparado com tudo aquilo que te espera na eternidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor te diz em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você estabelece planos, mas Deus tem propósitos. Aleluia. Aleluia. Todos querem o pódio, mas muitos desprezam a fadiga dos treinos. Todos querem o pódio, que é o propósito, mas desprezam a fadiga dos treinos. E essa fadiga é o processo. Sinto muito lhe dizer, mas é o processo. Então é necessário passar pelo processo. Você está questionando a Deus, que está doendo, está difícil, tem muitos anos. Você tem colocado diante de Deus que não dá mais, mas o Senhor sabe até onde vai a sua força. Olha, mulher, fique tranquila, porque na hora certa o Senhor vai agir e você não vai lembrar da dor do processo, porque a alegria do propósito é maior. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite. Desculpe a memória, meu povo, mas é porque cada um Deus usa da sua forma, né? Que Deus abençoe a sua vida e que você se coloque de pé nessa noite. Sabe, naquele vale, as pessoas foi avistado pelo profeta que estava cheio de ossos secos, sem vida, mas por uma palavra vinda da parte de Deus, por um direcionamento, esses ossos eles ganharam vida e se formou um exército forte e vivo. E é assim que o Senhor vai fazer na tua vida. Vai fazer esse osso seco, sem vida, se transformar em um exército cheio de vida. Essa árvore cortada, que parece que não vai mais surgir brotos, o Senhor vai fazer surgir brotos dessa árvore. E você será como uma planta nova. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ore ao Senhor nessa noite. Se lance diante do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lá ficando de amor com você. Quer te mudar, quer te lapidar, o que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar, o que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nessa noite, meu Pai, estamos diante da tua presença, meu Pai. Senhor, eu sei, Pai, muitas vezes nós estamos cansados fisicamente, Pai. Nós estamos cansados, meu Pai. Mas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Pai, esteja tocando no teu povo, Senhor. Pai, esteja fortalecendo, Pai. Senhor, esteja restabelecendo ministérios, restabelecendo resiliência, restabelecendo força. Meu Pai, abraça essa pessoa nessa noite, meu Pai. Sara, levanta, Senhor. Coloca de pé, porque o Senhor tem pressa. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor tem pressa, meu Deus. Então, meu Pai, fortalece esse povo, Senhor. Pai, toca em cada pessoa nessa noite, fortalecendo, levantando. Quantas pessoas tiveram a sua ousadia perdida, tiveram a sua fé perdida, não tem sido a mesma pessoa, tem sido só uma capa transitando, Senhor, vazia, meu Pai, com vergonha de dizer que está difícil, que está fria, que está vazia. Mas nessa noite o Senhor me conhece o mais profundo, meu Pai. Oh, Senhor, começa a mover neste lugar, Espírito Santo, porque o Senhor quer fazer, Pai. Quebra toda ação contrária, meu Pai. Senhor, quebra todo impedimento, meu Deus. Quebra as cadeias, meu Pai. Oh, em nome de Jesus, toda ação contrária do inimigo possa bater em retirada. Em nome de Jesus, ministérios sejam restabelecidos, vidas sejam restauradas, famílias sejam resgatadas. Aleluia! Famílias sejam resgatadas, ministérios sejam levantados, e que nós possamos viver esse tempo de avivamento, esse tempo de unção. Oh, Espírito Santo, é lançada a palavra sobre o teu povo, meu Pai, e nós viveremos no processo, para que possamos alcançar o teu propósito, Senhor. Levanta a tua noiva, levanta a tua igreja, Senhor, levanta o teu povo nessa noite, meu Pai, como adoradores, meu Pai, como pessoas que vivem o processo para chegar ao teu grande propósito, meu Pai. Levanta a tua igreja, restaura a tua igreja, arranca a religiosidade, arranca a frieza, arranca a timidez. Meu Pai, sai o coração deste rapaz que está sentindo dores no seu lar. Ele tem se sentido sozinho, ele tem se sentido abatido, mas nessa noite o Senhor te fortalece, o Senhor te levanta, o Senhor te pega pela tua mão e te ajuda e te diz: fica de pé, que eu cuido dos teus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie meus ombros na ponta dos palmos do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe. Irmã Fofinha, irmão Flávio, Aleluia! irmã Cirleide, irmã Quina. Sabe, o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, sabe. Tá doendo, tá difícil, tá muito difícil, tá difícil demais. Só Deus é que sabe como é que estão as coisas. Mas Ele é o Deus do propósito. Amém? E Ele vai se levantar e as coisas vão ser restabelecidas sobre a vida de vocês. Deus abençoe. Aleluia! Glória a Jesus, que maravilha, amados. Glória a Deus, ao nome do Senhor.